uma coisa que eu queria te perguntar é sobre entrevista. Infelizmente, na minha opinião, eu acho que aconteceu um processo nos últimos anos que a gente não pegou, que foi a mudança de comportamento da relação entre imprensa, clube e automaticamente se estoura no torcedor. Eu acho, na minha opinião, completamente errado o que acontecia antigamente, que era os repórteres indo no vestiário com um cara pelado lá tomando banho e fazer entrevista, mas eu também não acho o melhor dos cenários do que a gente tem hoje, que é você nunca conseguir uma exclusiva, você não vê um treino, ficou muito longe. Eu acho que o meio termo era o melhor caminho. Não o acesso total, moda Bangu, e nem também muito restritivo mesmo como tá. Acho que para os treinadores foi muito importante para eles ter o treino fechado, para ele conseguir trabalhar sem vazar muito. Mas eu acho que tem momentos, tem atividades que dá para abrir, outras não. Por exemplo, hoje uma entrevista exclusiva é literalmente uma exclusiva, é a coisa mais rara do mundo. Eu queria te ouvir, o que você pensa disso, desse distanciamento, porque eu acho que o que ficou, na verdade, mais longe foi o atleta do público, porque o papel da imprensa era só fazer o elo. Você concorda, você discorda? Eu concordo, mas se a gente pega como recorte, como referência os principais clubes do mundo, a gente vê que também eles são bem fechados, né? Isso não é algo específico do Brasil. Não, é geral. Se você vai, ver o Real Madrid, por exemplo, da vida, eles não abrem tanto pra imprensa. Quando eu comecei, existia uma coisa diária, de você seguir o clube diariamente, de você estar o dia a dia no clube e poder acompanhar treino e ver exatamente o que acontecia. E depois peguei a parte dos treinos fechados, que a gente ficava do lado de fora, mas que também tem alguma lógica pensando no futebol de hoje, né? Deixa eu ver, Fla-Flu, o time do Flamengo foi divulgado, o Diniz no sábado, antes do jogo, viu que divulgaram o time que o Flamengo ia jogar com o time todo modificado e foi procurar os jogos e conseguiu fazer um bom jogo e foi campeão da Taça Guanabara. Então, no fim, existe, acho que com o nível de competitividade do futebol e tal, existe um porquê. Existe uma lógica, mas eu acho que o meio termo ele é importante. E eu tenho vários exemplos disso. Eu lembro que quando, se eu não me engano, o Alberto Valentim era técnico do Vasco, tinha um jogador que todo mundo reclamava que ele colocava. Eu esqueci quem era o jogador. Fabrício. Não era. Lateral esquerdo, Fabrício, provavelmente. Eu acho que não era. Era um que às vezes entrava no segundo tempo, mas que eu acho que ele, não sei se ele era ponta. Minha memória é bem ruim, mas eu acho que, se eu não me engano, não era um jogador desse eixo, não sei se era um jogador do norte. Enfim, eu não me lembro exatamente. Pikachu? Não, Pikachu não. Pikachu era titular. Esqueci o nome. Eu lembro que tinha uma reclamação absurda com o Fabrício. Mas era além, não era só... Eu lembro do Fabrício, mas tinha um outro. Cara, se você falar o nome, eu vou saber. Porque eu vou pegar o elenco do ano que vai falando. Tá, porque ele tá aqui, ele tá pela minha cabeça. E eu lembro que todo mundo reclamava quando o jogador entrava, todo mundo reclamava. E aí eu acho que... Não sei se o Valentim foi demitido, foi embora, e aí assumiu o Luxemburgo, se eu não me engano. Primeiro treino do Luxemburgo, o Luxemburgo abriu. Ou o Valentim, na reta final, abriu o último treino. Quando a gente olhou, o moleque destruindo no treino. E aí eu falei, como você joga a imprensa a seu favor? Se tu abre alguma parte ou outra, a imprensa vai botar uma matéria lá dizendo o quê? Fulano de tal manda muito bem nos treinos, nananã. Isso chega no torcedor. O torcedor vai pegar menos ao pé do jogador. Ele vai entender por que o jogador tá entrando nesse time, né? Porque o jogador vai bem na atividade, vai bem no treinamento. Então eu acho que as boas assessorias, elas conseguem usar a imprensa para ajudar o clube de alguma forma. E às vezes eu acho que você afastando demais, você fechando totalmente, você ainda traz um outro problema. Você deixa o jornalista livre para apurar e dar as notícias que ele precisa dar. Ele precisa ter uma quantidade de notícia por dia. E aí, se ele começa a apurar, ele vai achar o que você não quer que ele ache. Se você abre o clube 15 minutinhos, sei lá, o Flamengo voltou a abrir aí recentemente, a gente foi no primeiro treino, aí o primeiro dia era, o Gabigol não tá em campo. Por que o Gabigol não tá em campo? Tá fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Aquela foi uma matéria do dia, porque abriram. É muito melhor você ter uma matéria, Gabigol faz o trabalho de reequilíbrio muscular ou alguma coisa que não pode ser dita, porque eu vou te dar uma. Semana passada o Vasco também abriu o treino pra gente. Foi 50 minutos até. Aí foi bastante tempo. No melhor momento aí mandaram a gente embora. Mas naquele dia eu saí de lá com 2 informações. Você tava no dia? Tava. Você lembra que o Conceição tava treinando à parte, o Ulisses
E o Riquelme, eu falei, opa, alguma coisa tem, porque já tinha um zum de que o Anderson Conceição tava negociando com o CRB, eu falei, já tá acertado. E o Ulisses, eu falei, o Ulisses não tá contundido, por que que o Ulisses tá lá atrás? O Riquelme, tudo bem que ele tá no processo de recuperação do joelho. 5, virou a semana, o Conceição foi anunciado no CRB e o Ulisses no Vila Nova. Eu já pesquei ele, entendeu? Então, assim, não foi muito tempo, mas se você tá com o olho atento e por dentro do clube, algumas coisinhas você já consegue pescar. Mas eu nem falo tanto do treino, porque o treino realmente tem isso. O treinador às vezes quer fazer uma cobrança mais firme no jogador. Eu tô falando mais até a questão da entrevista. Mas a entrevista também em excesso, às vezes, ela prejudica o time, dependendo do momento. Mas eu acho que a entrevista, ela não... Antes, quando eu peguei fase nos clubes do Rio, que eram entrevistas todo dia, e tinham até, às vezes, 2 por dia. E aí, nem sempre ela é tão útil assim, porque muitas vezes ela é ali, né? Não sai nada. Mas, assim, eu acho que a gente está num processo de entender qual vai ser o mundo ideal a partir de agora. Eu acho que a gente não tem ainda definido. Porque a pandemia, ela mudou muito os cenários. E a gente está agora no processo de descobrir qual vai ser o nosso processo pós-pandemia. Eu, semana passada, até no Twitter, elogiei pra caramba a assessoria do Vasco, porque eu acho que a assessoria do Vasco tem feito um trabalho incrível, que é saber usar a imprensa a seu favor. Quando ela marca conversas informais pra gente fazer com o responsável pelo comercial, com o CEO da empresa, com o médico do clube, com o preparador físico, aproxima a gente do barbeiro. Você tem aproximação. Você encontra com o cara todo dia e fala com ele, é diferente. O tato é diferente, a forma de você tratar o cara é diferente. Então a aproximação, ela já muda. E tem informações que às vezes não são notícias, mas que às vezes ajudam... Te ajuda a formar a tua opinião também. Isso, ajudam a gente a fechar o contexto, ajudam a gente numa live a falar coisas. E aí, assim, ajuda a gente a saber o trabalho. Podem falar qualquer coisa hoje, menos que o trabalho não é feito no Vasco. Porque, o cara do comercial falou pra gente qual era a perspectiva deles em relação ao sócio-torcedor na reunião que a gente teve lá dentro. O CEO falou pra gente sobre como eles estão pensando financeiramente o clube. Quando a gente vai conversar com o Brax, por exemplo, ele fala do impacto da Copa do Brasil e outros pontos. Então, eu acho que isso aproxima a gente do clube e beneficia mais do que prejudica o clube. O que você falou do Brax, eu lembro muito bem, ele explicando por que o Vasco nessa janela agora não ia contratar. Porque o torcedor tá batendo, tem que trazer. Aí o Brax, ele foi bem claro com a gente, aí falou, quem tá contratando agora vai se lascar. Vai ter dificuldade de contratar, porque é muito mais caro, porque os jogadores estão em atividade na Europa, a negociação para tu trazer é muito pior. E você consegue definir melhor o mercado na janela do meio do ano. Fica mais barato e todo mundo já definiu a sua vida. Já quem vai ficar na Europa já sabe, quem vai ter que voltar pro Brasil. As coisas e as oportunidades aumentam. O leque de opção fica maior e fica também mais barato. Ali ele já deixou claro pra gente. Não estamos dizendo que não vai chegar mais jogador. Mas vindo agora vai ser negociação de mais baixo custo, oportunidade de mercado. Reforço com a aquisição de direitos econômicos vai ser só na janela de julho. Ele falou isso com a gente naquela conversa informal. Sim, e falou até de alguns clubes que podem acabar gastando muito mais do que deveriam por isso. Exatamente. E é isso, né? Te aproxima de alguma forma, te esclarece. Às vezes você tem opiniões porque você não sabe o todo. Às vezes o todo não é notícia, mas o todo vai te ajudar numa notícia na frente. E eu falei isso. Esse trabalho que o Vasco vem fazendo é um trabalho muito legal. E, de fato, no Rio de Janeiro é o que mais abre. Às vezes o Vasco abre 2 semanas. O Fluminense 2 vezes na semana. O Fluminense abre 1 na semana. O Flamengo, às vezes, fica um tempão sem abrir. Ficou um tempão sem abrir, voltou a abrir agora. Tem feito um pouco mais. Mas eu acho que é isso, né? É importante pro torcedor também. Só que hoje a gente tem ainda o ponto da TV de clube, né? Que acho que também modifica um pouco a relação com a imprensa, né? Da ideia do ter exclusivo para eles.